Bom dia a todos por esta manhã de domingo que o Senhor nos acrescentou mais um na nossa vida. Damos graças a Deus por isso. Eu quero comentar com você nesta manhã sobre um encontro surpreendente. Alguns domingos atrás, nós passamos um sermão para a igreja e nós trouxemos sobre aquele encontro de Jesus com uma certa mulher. Alguns podem achar que foi uma coincidência Jesus encontrar com aquela mulher, um encontro em comum. Ainda mais um judeu com uma samaritana. Estou falando daquele encontro, daquela mulher chamada samaritana. E entender que judeus e samaritanos não se conversavam e nem se misturavam e nem andavam nas terras uns dos outros. O encontro não foi coincidência, foi um encontro que Jesus buscou ter este momento com esta anônima mulher. Esse relato está no livro de João, capítulo 4, e num dado momento Jesus teve que deixar a Judeia e ir até a Galileia. Era uma viagem rotineira para os judeus, só que eles faziam uma baita de uma curva para não passar na terra dos samaritanos, porque Samaria ficava entre a Judeia e a Galileia. Bom, mas Jesus foi de encontro, ele não cortou o caminho, ele foi para o caminho mais curto, no caminho mais rápido, então ele passou na terra dos samaritanos. Vou fazer entender o motivo desta relação conflitante entre judeus e samaritanos. Alguns exemplos práticos para nós. Você já deve ter ficado de mal, como se diz por aí, com alguém bem próximo. Um parente, por exemplo. Espero que hoje você não esteja de mal com ninguém. Mas é comum as pessoas virarem de costas, virarem as caras para alguém conhecido. Aliás, a gente só fica de mal com quem a gente conhece. Então, quantos amigos, quantos parentes ficam assim? Nós conhecemos vários e podemos até ter passado por isso. Eu espero que você não esteja de caras viradas com ninguém neste momento. Não é bom. Pois é, assim eram os judeus e os samaritanos, conhecidos de longa data e inimigos de sempre. Eram vizinhos, meio parentes e não se falavam, se evitavam. Eles criam em parte comum a respeito das coisas de Deus. Os samaritanos, por exemplo, seguiam o chamado Pentateuco, que eram os 5 primeiros livros da Bíblia. Enquanto os judeus, além dos 5 primeiros livros da Bíblia, também criam nos profetas. Os judeus adoravam em Jerusalém e os samaritanos adoravam no monte das suas terras. A mágoa dos judeus pelos samaritanos foi pelo modo que os samaritanos surgiram. Num momento de humilhação da nação israelita, eles foram deportados para um exílio de modo humilhante. Então, nasceram os primeiros samaritanos neste momento triste para os judeus. E eles nasceram na terra que os judeus moravam. Os samaritanos ocuparam aquelas terras e eles eram uma mistura daquele povo que ficou, dos judeus, com povos que vieram de várias nações para povoar aquela região, e assim nasceu os samaritanos. Na verdade, os samaritanos é um povo misto, é uma mistura de povos, como nós brasileiros. Os samaritanos são vistos como, por exemplo, os europeus nos veem como brasileiros, sempre como uma raça inferior. Com todas essas desavenças históricas e que acontecem entre os povos nos dias de hoje, o judeu Jesus não desviou dos samaritanos, foi passar pela terra deles com a possibilidade real de um encontro, porque eles precisavam de Jesus também.
Jesus foi ao encontro dos samaritanos, enquanto toda a sua nação evitava os samaritanos. No caminho, Jesus cansou e teve sede, num determinado lugar, perto de uma cidade que pouco conhecemos, chamado Sicar. Lá tinha uma fonte chamada Fonte de Jacó, da herdade de José. Nesse momento era quase meio-dia, Jesus com sede, e aí chega uma mulher para tirar água daquelas terras. Jesus com sede e uma mulher com um cântaro, hoje como se fosse um garrafão de água, para encher e beber. Neste encontro, iniciou-se uma conversa reservada entre Jesus e esta mulher. Sem demorar, Jesus puxou o assunto com ela e com sede pede água para a mulher. Assim começou aquela que seria uma das mais espetaculares conversas e que teve apenas o poço de Jacó como testemunha. Como já disse, os judeus não se falavam com eles, muito mais com uma mulher ainda. Jesus fez ao contrário que o seu povo e seus religiosos faziam. Que lição para mim? Que lição para você? Jesus fez o que os religiosos não faziam, quebrou as travas do seu povo e da sua própria religião. A mulher não negou água para Jesus. Ela ficou apenas surpresa por ele ter rompido barreiras históricas e religiosas. A mulher poderia ter julgado Jesus e pensado: ele está aqui conversando comigo por necessidade e não por oportunidade de conversar comigo. Talvez a sua sede forçou falar comigo. A mulher pode ter pensado isso como qualquer um de nós poderíamos pensar. Quantas vezes falamos com alguém apenas por interesse e por necessidade? Poderíamos dirigir as pessoas por amor e afeto. Foi a atitude que o Mestre Jesus fez. Jesus responde àquela mulher que estava surpresa, e ele disse para ela: se tu conheceras o dom de Deus, e quem te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e te daria água viva. Neste momento, você pode perceber que Jesus manifesta uma preocupação com ela, um cuidado e amor por aquela mulher, ainda que ela nada entendia. Ela o chama de Senhor, dizendo que embora não tinham como tirar água de um poço fundo, como ele ia dar água viva para ela? Porque a única água que ela conhecia era aquela água da profundeza do poço de Jacó. Será que Jesus é maior que o pai Jacó, que deu o poço para eles? Foi essa pergunta que a mulher fala para Jesus, agora já interessada no assunto. Em seguida, Jesus explicou para ela a diferença entre a água do poço de Jacó e a água viva do Salvador, que faz saltar da fonte da vida eterna. Jesus é a fonte de água da vida eterna. Ainda na ignorância, mas cheia de boa intenção, a mulher desejou a água oferecida por Jesus para nunca mais ter que fazer aquele trabalho forçado de tirar água do poço todos os dias. Em seguida, Jesus manda ela chamar o seu marido. Ela respondeu de imediato: não tenho marido. Jesus aprovou a sua resposta porque ela não estava mentindo. Esta mulher era ignorante de Jesus, mas ela não era mentirosa. Quantos conhecem muito de Jesus e ainda mentem? Não mentir foi importante. Jesus testou a mulher, mudando de assunto, de água para o vinho, quero dizer, de água para marido. Jesus não queria expor a vida conjugal complicada dessa mulher. Ele sinalizava para ela, nessa pergunta, o reconhecimento de que ela era uma pecadora e cheia de falhas. Sabe por que ela não mentiu nessa invertida de assunto? Bem simples, irmãos. Ela não era uma mulher acostumada a mentir. E Jesus queria conferir a sua sinceridade. Como Jesus acertou o número da coleção de homens que ela tinha, deu para começar a entender que ele era um homem especial
talvez um profeta. E ela disse: nesse instante, a mulher sem nome para nós demonstra interesse nas religiões, assuntos de Deus. Então ela fala de adoração para Jesus. Ela comenta em lugares diferentes para se adorar, que achava certo. Embora os dois povos, judeus e samaritanos, queriam adorar, cada um adorava no seu lugar. Que belo comentário. E ela diz: nossos pais adoram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Jesus responde que a hora vem, e que nem neste monte ao lado deles, e nem em Jerusalém seria o lugar certo para adorar. Jesus anuncia um novo tempo para ela. A hora era chegada para ela. Aquele era o momento daquela mulher. Então um lugar determinado perderia seu valor. Então Jesus dá a melhor resposta desta conversa santa, a melhor mensagem que qualquer um de nós poderia ouvir, até os seus companheiros de viagem, seus discípulos, que estavam ausentes, pois tinham ido na cidade fazer compras de alimentos. Jesus disse para ela: mulher, a hora vem, agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que adoram, adorem em espírito e em verdade. Então, Jerusalém, monte ou qualquer lugar que fosse, já não importava mais para aquela mulher. Mas agora a conversa ganhou corpo e a adoração e mudança de vida. Novamente, a interessada mulher mostra que, ainda limitada no conhecimento, tinha uma esperança de fé que um dia as coisas poderiam ser esclarecidas. Sua resposta deveria sensibilizar qualquer descrente ou cristão fraco na fé. E ela disse: eu sei que o Messias, que chamam de Cristo, vem, e quando ele vier, nos anunciará tudo. Então o Salvador, o Messias diante dela, se apresenta como o maior presente da sua vida, a melhor resposta para ela. Esta anônima criatura recebeu a seguinte resposta. Jesus disse para ela: eu sou aquele que falo contigo. Ora, essa mulher ouvia falar de que um chamado Cristo haveria de vir e ele seria o Messias. E ela cria. Não sabia como, não sabia quem era, mas ela tinha fé que ele um dia ia chegar. E naquele momento, Jesus estava frente a frente com ela. Ela foi para pegar água e recebeu a água da vida. Agora ela sabia que ele era um profeta, não tinha mais dúvida. E é o Messias que havia de vir e que ela ouvia falar e cria. Que grata surpresa para quem encontra o que sempre procurou e esperou. Jesus não precisava de falar mais nada para ela. Ela estava entre os verdadeiros adoradores que adoram em espírito. E aquele monte de adoração ao lado já era passado. Agora ela vê e encontra o Salvador. Agora sim, ela entendeu o que é tomar da água da fonte da vida eterna. Providencialmente, nesse momento, chegam os discípulos, desfocados daquele momento, único entre o Salvador e a nova crente samaritana. Os discípulos começaram a especular nos seus pensamentos, porque Jesus estava a sós com uma mulher. Novamente a natureza carnal. Quantas vezes não somos como os amados discípulos de Jesus, julgando pelo que vemos e não pelo que está acontecendo? Nem Jesus e nem a mulher se importaram com isso. O fato que essa mulher sem nome entre nós, com um passado de 5 maridos e mais o atual companheiro, tinha acabado de beber água da vida eterna. Não sabemos o seu nome, mas sabemos das suas atitudes. Ela deixou o seu cântaro e saiu correndo para anunciar as boas novas a seu povo, porque ela também amava seu povo. Vinde ver de um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Este porventura não é o Cristo? Não era mais com dúvida.
mas era uma grande exclamação de que ela tinha encontrado o que ela tinha ouvido falar. Nenhum religioso da época faria o que Jesus fez. Enquanto seus compatriotas desviaram dos samaritanos, Jesus foi ao encontro deles. Temos o nome da cidade, mas não temos o nome da mulher. Até hoje não sabemos o nome daquela mulher, mas sabemos que ela encontrou Jesus. Que lição para todos nós. Você está sem conversar com alguém que sempre conversou na vida? Quero te dizer que Jesus nunca deixou de falar com ninguém. Você desvia das pessoas que não é do seu interesse? Jesus foi ao encontro de pessoas que não tinham nada para lhe oferecer. Você cumprimenta pessoas que nunca conversou para criar uma oportunidade de falar de Cristo para elas? Pois você sabe que Jesus tem um constante olhar para todos nós. Você vai para a igreja e não conversa com ex-amigos, ex-colegas e com talvez até parentes? Ou pior, até com alguns membros da igreja você não conversa? Que lição para você aprender com a mulher samaritana? Você despreza as pessoas e quer encontrar Jesus na igreja? Você acha que isto confere com as Sagradas Escrituras? Pode ser que você e quem você despreza necessitam de um encontro num poço de outras águas para poder beber juntos a água da vida eterna. Encare com seriedade este compromisso. Mude sua afeição com o próximo. Jesus mudou, por isso que um dia ele te encontrou. Um bom dia.